A oração de São Francisco talvez seja uma das mais conhecidas dentro do cristianismo, né? Ela diz assim: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Começa assim. E você sabe o resto, né? Ela é até cantada, eu já vi ela ser cantada por um coral, por exemplo. Só que quando ela chega no fim, ela tem um erro, de acordo com a Bíblia, que precisa ser corrigido. Não vou falar para você ir lá corrigir a oração, eu estou falando assim, corrigido na nossa mente, no nosso entendimento. São Francisco disse assim: porque é morrendo que se nasce para a vida eterna. Só que a Bíblia diz assim: quando você ressuscita, é que você nasce para a vida eterna. Não é quando você morre, é quando você ressuscita. Pode parecer apenas um detalhe teológico, ou um detalhe até técnico, mas não é. E isso traz uma importância grande. Senão eu nem iria falar sobre isso aqui no canal, porque eu gosto de lidar com coisas práticas, mesmo entre os ensinos bíblicos. Então, se você acreditasse de um jeito ou de outro, tudo bem, dava na mesma, eu ficaria em silêncio. Mas não, não é assim. A Bíblia diz claramente que haverá um dia em que os justos ressuscitarão para estar com Cristo. E depois de 1000 anos, aqueles que se perderam também vão ressuscitar para receber o juízo. A própria Igreja Católica, que São Francisco era católico, diz assim: creio na ressurreição dos mortos, né? Diz, creio, o credo católico diz assim, que Jesus vai vir a julgar os vivos e os mortos. Tá ok? Então, o credo católico diz: creio na ressurreição dos mortos, creio na ressurreição da carne. Né? Então, vai haver uma ressurreição. E essa ressurreição, ela vai acontecer num momento, para todo mundo, para todos os justos, num momento. Seria assim, como se a pessoa, se ela morresse, já fosse para o céu, como muitos dizem, seria o mesmo que fosse uma festa de aniversário, né? Então a pessoa chegou, ei, vem, vamos cantar parabéns, chegou mais um. Aí está cantando, no meio do parabéns já chegou outro. Aí tem que parar, vamos cantar parabéns para o outro agora que acabou de chegar. Então chegaram 100 pessoas, morreram e todas estão salvas, elas chegam, acendem uma vez e depois Deus vem de novo e pega e... Então tem muita confusão. Eu queria que vocês notassem que quando você não crê na ressurreição, como a Bíblia ensina, você vai ter muita dificuldade de defender o seu ponto de vista. Porque, a começar, ele não é correto. E quando a pessoa está defendendo algo que não é correto, ela entra em contradição, porque não tem como ser diferente. Né? Jesus diz assim, em João capítulo 14, eu vou preparar lugar para vocês, e depois que eu preparar, virei outra vez. Então, a Bíblia é clara em dizer que Jesus vai vir buscar os mortos e os vivos todos de uma vez. Também está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 14. Também conta a mesma coisa. Paulo diz a mesma coisa. E ele ainda começa o texto dizendo assim: irmãos, não sejamos ignorantes em respeito àqueles que dormem. Está falando dos mortos, os mortos estão dormindo. Né? Então, quando eles acordarem, Paulo diz, os justos acordarem, juntamente com os justos que estiverem vivos, irão com Jesus, mas ele vem buscar. A Bíblia nunca ensina que a pessoa morre e aí ela vai para o céu. Ela vai. E Jesus está esperando ela para que haja um encontro. Não. A Bíblia diz que Jesus virá buscar. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de repetir o tema principal do vídeo. Nós só nascemos de novo através da ressurreição. Ok? Que nascer para a vida eterna na ressurreição. Ok? E não na morte. O batismo bíblico, a palavra batismo quer dizer mergulhar. Não adianta eu colocar só umas gotinhas de água na cabeça da pessoa e chamar isso de batismo, porque a palavra batismo quer dizer mergulhar, imergir.
Então ele simboliza isso. A pessoa está em pé, ela entra na água, morre, e aí ela ressuscita para uma nova vida. É o simbólico do que um dia vai acontecer para sempre, quando nós ressuscitarmos, os que estiverem mortos vão ressuscitar na vinda de Jesus. Ele diz isso também em João capítulo 5, versos 28 e 29, ele diz: e todos ouvirão a sua voz, que estiverem no túmulo, todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão para a ressurreição. Olha, para alguém ressuscitar, a pessoa tem que estar morta. Você não ressuscita vivos, né? Mesmo os evangélicos aceitam essa doutrina de Francisco de Assis, porque eles dizem que quando a pessoa morre, ela vai para a glória na hora. Vai para a glória. Mas aí não precisaria mais de ressurreição, não faz sentido. Isso é uma confusão, um erro complicado, porque a pessoa vai para o céu, depois ela volta para ressuscitar. Não, não tem como ressuscitar vivos. Só há como ressuscitar mortos. Assim como não tem como acordar quem está acordado. Se acorda quem está dormindo. É isso que a Bíblia ensina. A morte é um sono. Então a pessoa está dormindo e ela vai ser acordada, né? Essa semana aí, com a morte do jogador de basquete, Oscar, já fizeram em inteligência artificial, ele jogando basquete lá no céu, né? No meio das nuvens, abraçando a Ayrton Senna e o Pelé. Então, cuidado com essas coisas que parecem inocentes, mas elas trazem uma grande mentira que pode levar você a sofrimento, a você ter a visão errada sobre Deus, entre outras coisas, tá? Entre outras coisas, tá bom? Porque se você pensa que alguém da tua família que morreu está lá no céu vendo o teu sofrimento, e ela está sofrendo lá também porque ela está vendo, né? Então, um exemplo só, isso é mentira, não está acontecendo. Os mortos não têm conhecimento de nada que está acontecendo. Eclesiastes, capítulo 9. Eles não sabem, tá, o que está acontecendo. Eles estão mortos, estão dormindo, simbolicamente. Mortos, inconscientes. A morte quer dizer parar de existir, parar de respirar, parar. A Bíblia diz assim: seus pensamentos perecem quando você morre. Quer dizer, seu amor perece, seu ódio perece, e você fica ali na estaca zero, você está morto, você precisa de ressurreição. Então, vou repetir, a oração correta seria: e é ressuscitando que nós nascemos para uma nova vida. Ok? O objetivo aqui não é atacar a vida de Francisco de Assis. Por favor, não deturpe o que eu estou falando. Estou falando do que ele disse, de acordo com a sinceridade dele. Nem estou julgando a sinceridade dele. Pode ser que ele acreditasse nisso mesmo, mas isso não torna a crença dele, não torna verdadeira só porque ele acreditava nisso. O que torna verdade é a palavra de Deus, é o que ela diz, é a verdade. A verdade está na palavra de Deus, justamente para que não haja confusão. Então, devemos aguardar para os mortos a ressurreição, e aqueles que estiverem vivos, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, serão transformados. O nosso corpo será transformado. Então não haverá mais doença nenhuma. Aquele que é cego vai passar a enxergar. O aleijado vai ter uma perna inteira, um braço inteiro, seja lá qual for o problema de saúde que a pessoa tiver, vai ser tudo removido, né, do nosso corpo. Então, essa é uma esperança, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, um texto que eu já mencionei antes, ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que essas? Essas que eu acabei de dizer. Ele não diz para consolar com palavras que sejam contrárias ao que ele mencionou. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A palavra da ressurreição, né? Porque ela é a verdadeira. Quando você acredita de maneira diferente, como Francisco de Assis falou, então você vai ter muitas perturbações, eu diria, né? Em acreditar que a pessoa está viva, e aí dá origem a várias doutrinas
erradas, né? Uns vão lá e fazem oferenda para os mortos. Você vai no cemitério no Dia das Crianças, está cheio de pedaços de bolo e doce que as pessoas levaram para os mortos, né? Achando, até parece que eles vão vir comer ali, né? Mesmo que eles estivessem no céu, eles iam descer do céu para comer um bolo ali, que às vezes já está cheio até de formiga, que estava ali no túmulo, né? Então são coisas assim, pagãs, né? Infelizmente, isso vem tudo do paganismo, né? O Deus de Israel é um Deus que nos traz inteligência, esclarecimento, né? Uma clareza de sentidos, algo que não há contradição. Se você for sincero e você pesquisar direitinho, você vai ver que esses que acreditam que o morto está vivo, parece até uma piada, né? Morto está vivo, né? Então não está morto, ele está vivo, né? Aqueles que acreditam que o morto está vivo, eles entram em uma contradição atrás da outra. São muitas contradições quando analisados de maneira correta, de maneira até filosófica, né? Você percebe que, infelizmente, esse é um engano. Então, que nós possamos nos apegar à palavra de Deus, do jeitinho que ela está falando ali, e assim estaremos seguros. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, você vai aprender muitas coisas espirituais aqui, ok? Nosso objetivo não é religiosidade, é espiritualidade, que é algo muito diferente, muito superior, ok? Se inscreva então no canal, deixe seu comentário se você quiser, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Todo mundo precisa saber dessas verdades. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.